Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa aula de hoje nós iremos falar sobre responsabilidade. Na nossa aula passada nós demos início ao direito do consumidor. Falamos sobre quem é o consumidor, quem é o fornecedor e qual é a função de cada um. Hoje, para dar continuidade à aula de direito do consumidor para o curso técnico de farmácia, a gente vai falar sobre responsabilidade. Antes de entrar no tema de responsabilidade, eu queria deixar alguns conceitos para vocês. Então, eu preciso que vocês deem continuidade ao caderno, seguindo aquela nossa orientação que é sobre a avaliação que é feita no próprio caderno. Isso eu vou pegar com vocês no final. Essa avaliação vai ser para contar as presenças e para ver a frequência e a nota de cada aluno. Então, para começar, eu queria deixar alguns conceitos. Então, vocês vão fazer o cabeçalho, vão colocar a aula de hoje como o tema responsabilidades. E, para iniciar, eu quero dar o conceito para vocês do que é dano, tá certo? Façam o cabeçalho, coloquem a nossa matéria, coloquem o tema da aula de hoje, que é responsabilidade jurídica. O tema da aula de hoje é responsabilidade jurídica. E para iniciar a responsabilidade jurídica, eu quero dar alguns conceitos para vocês. O primeiro conceito é o que é dano. Dano é o mal, prejuízo, ofensa material ou moral causada por alguém a outrem. Repetindo, dano é o mal, prejuízo, ofensa material ou moral causado por alguém a outrem. Como assim, professora, a outrem? É quando alguém faz um mal a outra pessoa. E esse mal, ofensa, prejuízo, enfim, a outra pessoa, ele é colocado como dano. Esse dano, ele pode ser material ou moral. Material, quando eu tenho restituição financeira, quando tem algum prejuízo que necessariamente precisa ser cumprido. Então, o dano material é aquilo, material o nome já diz, material é algo palpável. Tá vendo essa garrafa de água? É material, isso aqui. O dano moral é algo que eu não consigo pegar, mas é algo que eu consigo sentir. Sentir raiva, sentir rancor, sentir vergonha, você precisar de algo e não ter. Isso é o dano moral. Os juízes hoje qualificam o dano moral pelo constrangimento que a pessoa tem no meio de outras, né? Então, o dano moral é justamente esse, é aquele que você não consegue pegar, você tem a noção, mas pela relação e a situação do que acontece. Outro conceito que eu quero dar para vocês é o conceito de... Na realidade, são 3 conceitos, que é negligência, imprudência e imperícia. Para a gente verificar sobre responsabilidade jurídica civil, a gente precisa averiguar o que é imprudência, imperícia e negligência. Negligência é o termo que se designa para a falta de cuidado ou aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. É frequentemente utilizado como sinônimo dos termos descuido, desleixo ou preguiça. Então, quando eu tenho negligência, quando eu falo em negligência, você já tem que lembrar que é um desses casos: descuido, desleixo ou preguiça. Imprudência. Imprudência a gente lembra muito sobre o trânsito, né? Quem fulano foi imprudente? Então, imprudência é o comportamento de precipitação, de falta de cuidado. Então, eu sou uma pessoa imprudente quando eu não tenho cuidado com algo. Quando eu vou atravessar a rua sem olhar, eu sou imprudente. Por quê? Porque a minha obrigação é olhar para os dois lados. Então, é falta de cuidado. Eu sou imprudente quando eu ultrapasso um sinal vermelho. Eu sei que eu sou obrigada a esperar, mas por imprudência eu ultrapassei o sinal. E imperícia é a incapacidade, é falta de habilidade específica para realizar uma atividade técnica ou científica. Vamos lá, eu e Lana
formei em direito, mas não passei na OAB. Aí eu coloco, me suponho de advogada, sem ter passado na OAB. Se eu me passar por advogado, além de agir com dolo é quando eu tenho a intenção de fazer alguma coisa. E culpa é quando acontecem essas três coisas. Culpa é quando eu ajo com negligência, imprudência ou imperícia. A culpa é algo que eu não necessariamente eu não tenho como, não fiz pensando com aquele mal específico. O dolo não, o dolo já eu fiz com aquela intenção. Então, se eu me finjo de advogada e passo para o cliente que eu sou advogada, eu estou agindo com imperícia. Eu estou dizendo que eu tenho habilidade para fazer uma coisa na qual eu não tenho. É igual eu chegar numa farmácia e fingir dizer que eu sou técnica de farmácia sem ter um curso técnico. Mesmo que eu tenha feito o curso todinho, mas eu não tenho o certificado, ainda assim eu ajo com imperícia. Por quê? Porque eu sei, mas tecnicamente, para o meu conselho ou para os terceiros, eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho o meu certificado. Mas eu, Ilana, sou advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, se eu fingisse que eu não teria a minha OAB e trabalhasse como se eu tivesse, eu estaria agindo com imperícia. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento técnico, científico para aquilo. Então, foram os três conceitos que eu dei para vocês, de negligência, imprudência e imperícia. Estou dando um conceito rápido aqui para vocês terem uma noção do que a gente vai entrar no tema agora. E o que é dano, né? O início dessa aula de hoje, a gente vai falar sobre responsabilidade jurídica. O termo em si já é tanto quanto claro. Jurídico por quê? É quando eu obrigatoriamente tenho a responsabilidade de reparar, de me responsabilizar por outra pessoa. Então, para ficar mais claro, o que é responsabilidade jurídica? Coloquem aí no conceito do caderno de vocês. Responsabilidade jurídica é a obrigação jurídica de responder alguém pelos seus próprios atos ou pelos atos de outrem. Vamos lá de novo. Responsabilidade jurídica é a obrigação jurídica de responder a alguém pelos seus próprios atos ou pelos atos de outrem. Como assim, professora, pelos atos de outrem? Quando eu tenho um filho menor e esse filho menor faz algo que precisa ser reparado, a responsabilidade jurídica é minha. Por quê? Porque os pais respondem pelos filhos enquanto esses não atingem a maioridade. Isso no termo civil, certo? No termo penal, ele já responde por ele mesmo. Se ele não chegar na maioridade, mas se ele, vamos supor que ele faça algo que seja qualificado como uma pena, né? Restrição de pena, ele vai cumprir a pena de acordo com a idade. Se ele for menor, ele vai cumprir na casa, né? Lá na FUNAC. Se não, ele vai, quando ele crescer, ele vai para a CPJ. Então, os filhos passam para os pais, enquanto ainda não atingem a maioridade, a responsabilidade civil de ser reparado. Se o filho faz algo que prejudique alguém, a responsabilidade é do pai, dos pais. Se, outro caso também de outrem, os animais, os danos causados por animais são de responsabilidade do dono. Lembra daquela história do pitbull, de que ataca? A responsabilidade, se não for verificado o dolo e a força maior da outra pessoa, a responsabilidade é do dono. Se eu sei que eu tenho um pitbull, e esse pitbull, para eu sair com ele, necessariamente tem que andar de focinheira, se eu, Ilana, ajo com negligência ou por imprudência, por não deixar, por preguiça, eu não quis colocar a focinheira no meu cachorro, e ele se soltou da minha mão e agrediu, mordeu outra pessoa que prejudicou, a responsabilidade é minha. Por quê? Porque o cachorro é meu. O cachorro não tem condições de responder por ele. Então, o dono responde pelos danos que o cachorro causou a outrem.
Entenderam? Ficou claro isso aí? E o que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a outra. Essa reparação ela é feita por meio de indenização. Essa indenização quase sempre, por que eu digo quase? Porque às vezes, dependendo da demanda, dependendo da ação, o juiz ordena que a pessoa restitua algo para alguém de uma forma específica, né? Vamos supor que entra para uma ação porque a pessoa precisa construir uma casa em determinado lugar. O motivo da ação era esse. Então, o juiz ordena que seja construída aquela casa. Ou então, se ele não construir, vamos supor que não seja esse o objeto, mas seja uma reparação pecuniária no valor X, no valor de tantos reais. Então, o dano material, mais, dependendo se o juiz condenar, o dano moral. O dano pode ser o dano material, o dano em si, pode ser a integridade física, quando eu causo um dano à integridade de alguém. Isso acontece muito com o DPVAT, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o DPVAT é um dano material causado à integridade física de alguém. A honra, que é o dano moral, ou aos bens de uma pessoa, que também aí já é um dano material. Então, professora, o que isso tudo tem a ver com o meu curso técnico de farmácia? Por que eu, técnico de farmácia, preciso saber do porquê eu preciso entender o que é responsabilidade civil, o que é responsabilidade jurídica, o que é o dano, o que é negligência, o que é imprudência, o que é imperícia? Por quê? Porque a partir do momento que eu me coloco como profissional, independentemente da área que eu escolho, eu preciso entender que os atos que eu pratico no meu trabalho causam responsabilidade às pessoas com quem eu estou lidando. Lembra que daquela vez na aula passada a gente falou sobre o consumidor, do fato da pessoa chegar na farmácia, de entregar um material para uma receita, seja lá o que for, o atendente atende com a cara ruim, enfim. Tudo que vocês fizerem do balcão para dentro, da porta da empresa para dentro, é de responsabilidade de vocês. Vamos lá. Eu, Ilana, estou sendo contratada para ser professora de vocês no curso de farmácia. Toda e qualquer situação que acontece aqui, a responsabilidade de dar uma aula técnica, de vender para vocês o conhecimento que eu tenho, é o que vocês estão comprando, a responsabilidade é minha. Mas, se eu faço algo que não agrade a vocês, não é a mim que vocês vão procurar, é a escola. Por quê? Porque eu, Ilana, nesse momento, represento a Escola Técnica Alvorada. Não sou eu sozinha que ajo pela empresa. Não sou eu sozinha que digo, eu vou dar aula assim, assim, assado. Não. A forma como eu me comporto no meu trabalho, a forma como eu me comporto nas aulas que eu estou dando, o conhecimento todo que eu estou dando, repassando para vocês, porque foi o que foi contratado, a responsabilidade é minha de dar. Mas se eu não fizer da forma correta, vocês vão cobrar da escola. Por quê? Porque eu sou funcionário da escola. Da mesma forma, se acontecer alguma coisa no trabalho de vocês, a responsabilidade de execução do trabalho é de vocês. Mas se prejudicar um terceiro, quem vai responder é a empresa. Por quê? Porque você, naquele momento, é a empresa. Você, naquele momento, vestiu a camisa e se colocou como funcionário da empresa tal. Então, se você passa uma informação errada para um cliente, se você vende um medicamento errado para um cliente, se você aplica um medicamento errado, se você trata esse cliente mal, a empresa, se o cliente for acionar na justiça, ele irá acionar a empresa. Professora, então eu não estou nem aí. Se a empresa, eu não estou nem aí. Tanto faz para mim. Mas o que a empresa pode fazer? A empresa, se ficar comprovado que eu agi com negligência, imprudência ou imperícia, ela pode me dar uma justa causa. Ela pode colocar que o funcionário agiu de uma maneira errada que justifique a demissão.
Então, não é só eu chegar aqui, falar, sem pensar no que vai ocasionar com os meus alunos. Não é só eu chegar, me colocar, não tô nem aí, não tenho nenhum tipo de responsabilidade dentro da empresa. Não é assim. Eu tenho responsabilidade com as pessoas com que eu lido. Eu tenho responsabilidade com os clientes da empresa. Até porque quando eu me coloco na função de funcionário, de colaborador, eu de fato preciso colaborar. Porque é dali que vem o meu trabalho. É dali que vem o meu sustento. É dali que eu sustento minha família. Então eu preciso fazer a minha parte. Se eu agir de uma maneira que não seja coerente, se eu agir com negligência, se eu agir com imprudência, se eu agir com imperícia e causar dano a um terceiro, tanto a um colega de trabalho, tanto a um cliente, tanto faz o dano que eu causar, a responsabilidade será minha. Por mais que no primeiro momento o cliente procure a empresa, mas a empresa posteriormente pode me dar uma justa causa, se ela comprovar que foi negligência ou imprudência minha. Entenderam? Então, assim, esse assunto é um pouquinho complexo, porque vocês precisam ter primeiramente a consciência de que tudo que vocês fazem dentro do estabelecimento é de responsabilidade de vocês. Não é só eu chegar, colocar meu uniforme, atender, pronto e acabou. Eu preciso levar um serviço satisfatório para a empresa que eu trabalho. Por quê? Porque o nome que eu carrego no meu jaleco, no meu uniforme, seja lá como for, é o nome da empresa. E isso, eu preciso ter essa visão, porque lá na frente, pode ser que agora eu não precise, mas lá na frente eu posso precisar de uma recomendação. E essa empresa vai dizer que eu não agi da maneira correta. Me digam vocês, qual é o empregador que quer contratar uma pessoa que não teve, no mínimo, o mínimo de discernimento, o mínimo de cuidado para atender um determinado cliente? Nenhum. Ainda mais que vocês sabem que todo mundo hoje se conhece. Quando você vai fazer uma carta de recomendação para uma outra empresa, se você não for bem recomendado, você sabe que é bem complicado. Então, assim, o fato de vocês olharem hoje, quando eu perguntei naquela nossa primeira aula, que tipo de profissional vocês queriam ser, era justamente disso que eu estava falando. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade com a pessoa com quem eu vou lidar. O que eu faço dentro de estabelecimento é de responsabilidade minha. Então eu irei arcar. Que tipo de profissional eu quero ser? Eu quero ser um profissional que, como vocês responderam, eu quero ser um profissional que trate bem os outros, eu quero ser um profissional que seja bem visto, eu quero ser um profissional que tenha realmente reconhecimento no mercado. Mas para eu ser um profissional que tenha reconhecimento no mercado, eu necessariamente preciso agir de uma maneira correta. No meu trabalho não pode haver negligência, não pode haver imprudência, não pode haver imperícia. Entendeu? Por quê? Porque eu quero ser um profissional de sucesso. E para isso, para eu ser um profissional de sucesso, eu tenho que me comportar como um. Então é isso que eu peço para vocês. Reflitam, se vocês pararem para analisar, todas as nossas aulas puxam desde sempre para a ética profissional. Puxa para o profissional que vocês irão ser. Puxa para a responsabilidade que vocês serão. Então, tudo aqui que eu falei sobre responsabilidade jurídica, sobre dano, sobre dolo, sobre dano, sobre imprudência, negligência, imperícia, sobre responsabilidade jurídica, tudo isso é voltado para o profissional, é voltado para o técnico de farmácia, a maneira como ele se comporta, o que o meu empregador pode exigir de mim. A partir do momento que eu chego numa empresa e me apresento como técnica de farmácia com o meu certificado, aquela pessoa que está me contratando, ela está pelo menos tendo uma noção do que está dizendo no meu certificado, que eu tenho a plena consciência de atender um cliente no estabelecimento dele. Que eu vou saber diferenciar qual é o medicamento, como ele vai poder agir. Se ele chegar com uma receita e não entender, porque você sabe como é que são letras de médico, se ele não entender, ele vai entender que aquele medicamento que está na receita é de fato o medicamento que ele está vendendo. Se eu não souber, eu tenho que perguntar para um colega que sabe. Eu não posso chegar e dizer assim, eu não entendi a letra, não vou vender aqui o que eu achar que devo. Não é assim. Se você não tem competência ainda técnica para poder vender, você precisa perguntar para alguém que tenha mais competência técnica do que você.
Então, se você não souber, você tem que perguntar. O que você não pode, de forma alguma, é agir como se isso não tivesse nada a ver e que você não fosse responder por isso lá na frente. E a vida daquela pessoa que está em risco? Vamos supor que você vende um medicamento por você não entender e aí acontece uma coisa pior, a pessoa morre e aí depois o familiar vem e cobra a responsabilidade da empresa. Você pode até responder ter uma responsabilidade penal. Porque se ficar comprovado que houve mesmo a negligência, eu não tinha, eles podem até responder, não como dano, não como homicídio doloso, mas como homicídio culposo. Se você for realmente comprovado. Imagina se acontece uma situação dessa. Como é que vai ser esse profissional? Quem que vai querer contratar um profissional desse? Se perguntem aí na cabeça de vocês. Ninguém. Então, o que eu faço, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu trabalho, depende 100% de mim. Por isso que eu digo para vocês, que tipo de profissional vocês querem ser? Reflitam, vistam a camisa, vocês estão pagando um curso caro, porque, independentemente do valor, porque é caro, a partir do momento que sai do seu bolso, a partir do momento que você trabalha por aquilo, porque não é de graça. Tudo que sai do seu sacrifício vem porque vocês estão fazendo esse sacrifício para poder ser um profissional. Então, vale a pena você investir em você, vale a pena você investir no seu futuro, vale a pena você investir no seu conhecimento. Mas não é só você sentar e assistir um vídeo. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que entender que você tem responsabilidade com terceiros, que você tem responsabilidade no seu trabalho. Isso é independentemente do curso que você escolhe fazer. Você tem responsabilidade com outras pessoas. Então, essa aula de hoje foi para vocês terem uma noção do que é responsabilidade. Do tanto que esse curso que vocês escolheram é um curso que realmente, ainda mais, porque é um curso que trata da saúde, é um curso que você tem uma responsabilidade, um olhar mais clínico, porque não permite erros, infelizmente. É algo muito difícil de reparar se acontecer esses erros. Então, assim, ajam com cuidado, tentem interagir mais, estudar mais, ter mais conhecimento. Se você não sabe, pergunte para um colega que sabe. Não tenha vergonha, não. A vergonha não é você perguntar, a vergonha é você fazer errado e responder lá na frente. Então, se esforcem. Eu sei que vocês estão aqui já se esforçando, ainda mais nesse momento que o país passa, que todo mundo passa. Então, se esforcem, vistam a camisa, façam de tudo para ser um profissional que realmente vocês desejam ser, tá certo? Se precisarem de mim, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui à disposição. Vocês podem me mandar mensagem, pode fazer da forma como acharem que fica mais fácil. E eu estou disponível para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu vou colocar mais uma atividade para que vocês tenham um pouquinho mais de assimilar mais isso que a gente está acontecendo. Ao contrário das outras aulas, hoje eu vou colocar os conceitos, tá certo? Para ficar mais fácil. Vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. Qualquer coisa estou à disposição. Tenham um ótimo final de semana, estudem e se precisarem de mim, estou aqui, tá certo? Até mais!